Olá pessoal, aqui é o Rafael da EcoEng. Estou aqui hoje para falar de um tema mais específico, um tema mais para pessoas que vão trabalhar na venda de energia solar, que é o tema de orçamento. Quais os dados importantes para se fazer um orçamento, os primordiais, como é esse orçamento, como é a visita com o cliente, enfim, esses detalhes mais sórdidos em relação ao orçamento. Então fique aí para a gente falar um pouquinho sobre o tema do orçamento em questão. Então pessoal, para os dados de orçamento, primeiramente, depende muito. Geralmente os clientes podem procurar a gente via e-mail, via WhatsApp, via ligação ou até procurar o escritório, caso você tenha um escritório físico. Nesses casos, a primeira informação mais importante é a conta de energia. Essa conta de energia vai possuir dados básicos como o nome do proprietário, CPF, enfim, e também a questão da unidade consumidora, que é um dos dados que a gente vai utilizar mais à frente, caso o projeto seja aprovado pelo cliente, e aí a gente vai ter que fazer a aprovação na concessionária. Para essa aprovação na concessionária, o cliente vai precisar desse número da unidade consumidora. Mas antes disso, para o orçamento em questão, a gente vai precisar essencialmente da média dos 12 meses da conta de energia dele, que vai aparecer desde janeiro até janeiro, por exemplo. Então a gente vai pegar esses dados dos 12 meses e vamos fazer a média. E com essa média a gente vai utilizar para dimensionar o nosso sistema. Para fazer esse dimensionamento a gente vai utilizar uma fórmula de cálculo que a gente vai explicar para vocês no momento mais oportuno. E a gente vai falar um pouquinho sobre como é o dimensionamento do sistema a partir do consumo que o cliente tem. O cliente pode ter mais que uma conta de luz, por exemplo. Se ele tiver outras contas de luz, o que acontece? Você faz a média dessas outras contas e soma com a média que você tinha feito anteriormente. Com essa média, você vai conseguir fazer a média geral, para você dimensionar o sistema como um todo para o seu cliente. Com esse contato com o cliente, o que acontece? Você vai precisar de algumas informações extras também, como por exemplo, a cobertura que ele tem na casa dele, o telhado, enfim, esses detalhes mais estruturais, porque que acontece? Essas informações vão ser relevantes para a hora do dimensionamento, porque geralmente a gente tem várias estruturas diferentes nos nossos sistemas, por exemplo, estruturas para telhas cerâmicas, telhas metálicas, de fibrocimento, enfim, esses detalhes são importantíssimos. Para a laje, por exemplo, também a gente vai ter casos de estruturas, então a gente tem que saber qual que é a cobertura que o cliente tem, para a gente fazer um orçamento mais enxuto, assim, mais correto, mais exato para ele. Um outro item importantíssimo na hora da gente fazer o dimensionamento são os itens extras. Esses itens se referem, por exemplo, se o cliente quer fazer a compensação, então se ele vai ter mais contas de luz, então a gente também, como eu já falei um pouquinho antes no vídeo, então se ele quiser fazer a compensação, ele vai precisar ter as outras contas de luz em mãos. E o que acontece? Também o cliente vai passar para a gente, se ele, por exemplo, quiser aumentar o consumo dele futuramente, colocando o ar-condicionado, às vezes vai fazer uma nova construção e vai ter um ar-condicionado ou equipamentos específicos nessa construção nova na edificação. Então a gente também tem que analisar essas informações que ele vai passar para a gente já deixar um consumo maior na hora do dimensionamento. Então um consumo maior vai demandar mais placas, mais estruturas, enfim. São esses detalhes mais sórdidos que a gente tem que cuidar. Então, hoje a gente falou um pouquinho a respeito dos dados mais essenciais para o orçamento. Então, a gente falou um pouquinho sobre a conta de luz, que a gente vai precisar de algumas informações como as unidades consumidoras, a questão do nome do cliente, a média dos 12 meses. Além disso, a gente vai precisar saber também sobre a questão da estrutura do telhado, da cobertura do cliente, o que ele tem de cobertura e informações extras também, como por exemplo, se vai ter um aumento de consumo, se vai ter mais equipamentos na edificação, enfim, ar-condicionado, esses detalhes. Então pessoal, queria agradecer a vocês por ter acompanhado esse vídeo. Curta as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal também para você receber vídeos como este, e a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Valeu, até mais!